Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Luz Quântica, Videbs e Agnosis. Tu verás e reconhecerás. Aqui vocês vão aprender com essa videoaula uma temática muito importante, uma temática que é desgastante, uma temática que é teimosa, uma temática que é caridosa e uma temática que é da falsabilidade científica. Por que ser o seno do gato de Schrödinger fora da caixa? Só o espírito. Aí que jaz a conjectura para esse tema que eu vou tratar aqui. O que eu quis dizer é, o que é a partida de xadrez perante o tabuleiro, ou sem o tabuleiro, o vazio do tabuleiro, a arquitetura do tabuleiro. Sem antes de ter existido o tabuleiro, o xadrez já existia. Não é o jogador que vence, não são a dualidade que vence, mas é onde começa e termina o acaso do xadrez. Então, hoje eu vou tratar sobre Hegel e o absoluto, da mônada mestra do idealismo científico, a verdade, o ontológico e a fenomenologia da dialética histórica. Primeiramente, com esse tópico, eu quero colocar esse assunto. O ser em si, a psicologia positiva, a psicopatologia da neurose ansiosa, o vislumbre hegeliano, particularidade e singularidade, ou seja, o que acontece em cada um é fenômeno do seu cada qual de seu cada um. O que acontece no seu ontológico, você nem consegue prever, nem consegue antever. Você consegue ter a racionalidade imediata do seu objeto A mais de gozar. Ou seja, o objeto que sempre está fluindo no real. O real para você pode ser identificado como uma estrutura borromiana. Identificado ali como uma figura paterna, o seu alter ego, o seu superego, conforme você lida com e trata a sensibilidade do sentido, a emoção, ou seja, a ética, o ego. Quando o ego surge para balizar os impulsos do ID, que está no inconsciente. Ter essa visão do inconsciente não é permitido porque o real da realidade nunca vai permitir que você vislumbre o que há dentro da caixa de Pandora. A caixa de Pandora é selada. Toda mente é selada. A realidade, o realismo subjetivo, só se compõe na razão subjetiva. Todo mundo está subjetivo. E a verdade é a subjetivação de cada um. Isso daí leva da ansiedade concomitante, no qual o indivíduo está alhures, devaneio, flutuando, para a individuação, ou seja, o ser, Deus, vamos colocar assim, o ser maior e o ser em si, que é você tomando a graça, o estado de gozo do si. E a psicologia positiva vem dizer para você justamente o seguinte: é da mônada que sai o indivíduo para a individuação. Ou seja, a psicopatologia da neurose ansiosa não consiste em que o gato está dentro da caixa de Pandora. A caixa de Pandora é que está dentro dos olhos do gato, porque os olhos do gato tudo vê. Entendeu bem? É uma metáfora, uma alegoria que eu faço aqui, mas é bastante positivo e bastante coerente. Os olhos do gato vê o pós-vida. Ou seja, por que colocar o gato dentro da caixa? Ou então ver que
Dentro dos olhos do gato está a caixa de Pandora. Lá no sentido canino do termo. Ou seja, o gato de Schrödinger não é um gato qualquer. O gato de Schrödinger é o gato cachorro. E o gato cachorro é tudo aquilo que flui e conflui para sua subjetividade. E como você tem o panorama da sua subjetividade intacta e inalterada pelo objeto a mais de gozar e a fenomenologização do objeto a mais de gozar que está dentro, imbuído na letra. E a letra é o C. O C tem uma constância. Ninguém sabe para onde vai parar. E ele balança, mas não falha. Está sempre na medida dos impossíveis lacanianos. Curar, governar e educar. Esses freudianos, quer dizer. E os 3 tempos lógicos de Lacan diz justamente o seguinte: você só consegue reverter um quadro do qual sua memória está firmada perdoando, ou seja, trabalhando em cima do sintoma, para que você tenha um gozo extra e extraordinário seja tua graça na plenitude do absoluto. O absoluto não é um sentido. O absoluto é a virtude de se conhecer como absoluto e conhecedor do ideal, que é o fantôme. O fantôme é a neurose fundamental, também chamado de falso eu, ou também chamado de Saint Home. Saint Home é a morada do santo, a consciência, o Espírito Santo. E o fantôme é a neurose fundamental. Todo mundo que tem uma classe social ou se forma alguma coisa gira em torno desse conceito facultativo. Vai orbitando e vai orbitando outro fantôme. E nessa orbitação, nessa translação de fantômes, translação da órbita de fantômes, você cai nesse tópico que é a singularidade, que ninguém sabe o que está dentro de cada um e ninguém sabe o que vai acontecer pelo tempo de cada um, nem como cada um está pensando, porque isso depende da estruturalidade da sua psique. E a sua psique não é o que a sua mente ou o seu sentido tenta traduzir ser. Sua psique é aquilo que é real, e aquilo que é real é o que é racional. Isso é o que o ego deve dizer. E o ego deve dizer que só o que é real, lógico, é racional. Fantasia é para quem tem mente fértil e gosta de estímulo, porque fantasia é uma forma de ansiedade. Aí a ansiedade leva à fantasia do trauma do real, que é, você tem como sintoma a psicose. E o sintoma é a representação da presença descoberta. Quando você acha o objeto a mais de gozar, você tem como demanda do seu inconsciente as visões. Pode ser auditiva, alucinação, quer dizer, visual e alucinação auditiva. Aí você pensa direito. E a psicologia, o objeto achado, que foi achado, da psicopatologia da neurose ansiosa, acabou ou não acabou? Devemos ter em mente isso, se acabou ou não acabou. A psicopatologia da neurose ansiosa deve ter acabado quando a presença da representação descoberta do achado do objeto A e a interrupção do real não cessou de gozar e não cessou de se inscrever, porque o inconsciente, de acordo com Lacan, é o que não cessa de se inscrever, ou seja, o real é sempre diferencial, e é daí que entra Deleuze, Platô. O que é o Platô e a esquizoanálise? Ou o que é o Platô e a esquizofrenia? Se é você na sua relação orbital de rotação e translação, no seu fantôme, ou é você e o seu sintoma, que é a representação da presença descoberta, o achado do objeto A e a ininterrupção do real.
sempre a passar. O ontológico é a fenomenologia do ser absoluto, ou seja, você come e bebe, por exemplo, somente uma vez. Depois, o outro gole já é outro, já tá diferente. O pensamento é diferente, tudo é diferente. A diferença entre os estados de consciência. Quando você estava a uma regra e a regra não falha de se inscrever no seu inconsciente, que é não te traumatizar a ponto do que é ou aparenta ser abnormal. Por exemplo, o normal é o que está dentro do que é fora da aparência, o que é senso crítico. E o aparente é o que leva ao sentido da danação, dos exageros e dos sintomas das alucinações, que recai sobre o psicótico. O relativismo geral, a contingência e a multiplicidade. Ora, abre a sua cabeça. Olha tanto de ideia que tem passando. Você começa a perceber e a palpar que, na realidade, a voz do silêncio neurótico é a melhor coisa que existe para o produtor capitalista. Porque você consegue remover a mônada, que é a hóstia da Eucaristia, e ficar o vazio. Mas nesse vazio, você tem que se preencher. Porque nada é por acaso, nada acontece sem o olhar do absoluto, que é o ser. E o ser está sempre convergendo, divergendo, diferindo e diferenciando, individualizando. O ser é você ter a autonomia da sua consciência para o que você faz como atitude de virtude, de prudência, de moderação, balizado pela ética do ego, controlando os impulsos que parecem ser surreais para a moralidade do gozo fálico. E agora que eu entro para o relativismo geral, né? A contingência e a multiplicidade, a voz do silêncio neurótico do trabalhador capitalista, o pensar auditivo e lucidez. O que é a filosofia da vida? O pensar auditivo já é um sintoma psicopatológico de bipolaridade. É uma falta de lucidez, falta de inteligência, principalmente com o Fantôme e o Saint-Homme, para Lacan. Mas para Hegel e a sociedade pós-moderna, que se tornou os membros que se correlacionam ou se colidem com a contemporaneidade pós-moderna, lá em Zygmunt Bauman, sociedade líquida, nada passou de uma visão que não tinha visão. Ou seja, estava coberta pela ferida narcísica. E essa ferida narcísica é o que traz a gente a pensar na filosofia da virtude. A ferida narcísica não é somente o objeto a mais de gozar do capitalista, que está sempre neurotizado pela sua filosofia cosmogônica de ver o objeto A, mas sim de capitalizar o objeto A, ou seja, a produção, por exemplo, um livro, para a noção de que a ética não pode ceder à vicissitude de outrem, nada. Tudo acontece sobre inteira autorresponsabilidade da destinação, não havendo predestinação de nada. Entendeu bem? Agora, vamos ao desenvolvimento aqui. Vamos desenvolver essa parte aqui que eu acho bem interessante aqui também. A dialética científica como rio de Efeso, elogio da loucura de Efeso é Heráclito, onde Platão, a República, difere e afere de luz. Platão esquizofrenia. Tudo flui em consciência pura. A visão do Saint-Homme como real e inexorável.
Isso é óbvio. Na sociedade de capitalismo atrasado, oposta lei do capitalismo, as pessoas andam num grau de ansiedade tão alta, que os impulsos nervosos são tão normais, mas como o seu grau de ética de conformidade vê o que é impulso que presta, é ético, presta, faz parte, é normal, e do que não presta, não faz parte, não é normal, tem que pagar o pecado. Ou seja, se saiu do Saint Home, tem que pagar o preço do gozo fálico do Saint Home. E o gozo fálico difere do gozo do outro. Mas eu não vou tratar aqui o gozo do outro. O gozo do outro é o gozo do real, é o gozo do impossível, é o gozo de que não se trata a sociedade estar gozando, está em estado de graça. Não é esse tipo de gozo. O gozo real é o gozo da histérica. Ninguém compreende o gozo da histérica, porque a histérica está sempre a desejar o estado de gozação. E nem Freud conseguiu entender as mulheres. As mulheres. Porque no gozo do outro, para ser bem honesto e sincero, indo diretamente ao assunto, a histérica é a antítese do capitalista neurótico, que é o patriarcado, que simboliza cada pessoa, a ética, o ser, a psique. A psique representa a histérica dentro do capitalista, que é a moral. E a moral está no seu lado central do cérebro. Você deve corrigir seu pensamento de guiar e desviar, ou seja, as oscilações, através da moralidade, a consciência moral. Porque a consciência moral, através de um agir ético de conformidade, ou mesmo sendo ético relativo, vai te levar a uma consciência moral que não é relativa, mas sim absoluta e firmada sobre a rocha do sintoma, que é goza o teu sintoma. Se aproveita como esse discurso. Aproveita o sintoma e acede ao sentido. Aí agora vamos... O absoluto é ser, em Hegel. O absoluto é você. Pense no mundo. Não existia ninguém. Só existia uma pessoa na Terra. Aí ela se decidiu multiplicar. Aí foram dualidades, a Trinity, o Nobel Romeano. Aí, mas pense em termos de consciência, no idealismo alemão. Você é o absoluto. Você tem noção, porque você está cheio de graça do Espírito Santo de Deus. Aí você consegue ter uma noção, isso traduzindo Hegel em poucas palavras. Você consegue vislumbrar, por exemplo, uma palavra que você não tinha menor sentido, ou o recurso que o absoluto vai te dar para traduzir aquela palavra que está no dicionário, que você não tem conhecimento. Você pode ter uma reflexão. No idealismo alemão é assim, isso é um conceito. O conceito está sempre na essência, e a essência precede a existência. Se você vive do essencial, que é Jesus Cristo, que é Deus, você não precisa temer, você começa a ser conhecedor mais profundo da palavra. Mas não é somente sobre teologia que eu quero tratar aqui. Isso daqui não é teologia, isso aqui é filosofia, primeiramente. A integridade da palavra alemã. A alemã está na neurose fóbica ou subjetiva da relatividade geral do gozo da histérica. Ou seja, enquanto o capitalista pressiona a histérica, que é o outro, representa o outro, o gozo do outro, ou seja, a anomalia da virtude que entra em disrupção, você acaba cometendo o sintoma, a demanda. Você recebe como demanda o sintoma da histeria. E a histeria leva à psicose. Por que a histeria leva à psicose? Isso é muito simples. Porque
A histeria feminina, o gozo do outro, que não é o gozo da sociedade, é o gozo materno da fêmea, que produz a mente do indivíduo, que está representado na psique e na energia libidinal, que você vai começar a compreender o nobre romeano perante o que é real, o fato, o que é fatídico, o que é simbólico e o que é imaginário, o RSI. É só sorrir para a vida, porque a vida é sempre encantadora quando se tem um sorriso mais belo perto do seu. Isso é contagiante, isso é o ar da graça. E o ar da graça é que cada gênero pertence a um gênero, o gênero do gênero. Ou seja, isso é o que é, nada além do que foi, nada menos que nada. E o nada está na sombra do materialismo dialético, como diz Hegel. Aí que o absoluto é ser. Se você está agindo no absoluto, no ser, você está presenciando na realidade, não somente na filosofia de Wittgenstein, filosofia da mente de Hegel para Wittgenstein, que Wittgenstein rejeita a mente e Hegel diz que a mente é produto do pensar. Wittgenstein rejeita a mente. Porque Hegel faz crítica a Wittgenstein. Ele critica a metafísica. A metafísica, Deus, o ser, essa coisa, não existe. Porque em Lacan existe o Das Ding, a coisa. E a coisa existe de singularidade para singularidade. Cada pessoa é um ser único, diferente, em cada aspecto de cada minuto que se passa, por vez ou por outra, sendo o que é. E você só vai conseguir mudar seu estado de mentalidade quando você partir para o que não é. Quando o que o seu sintoma, a demanda do seu sintoma dizer para o que você é, você tangencia para o intangível na atitude do que você é na realidade do gato de Schrödinger. Significa que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, cada um em si é o Deus por todos nós. Mas não é daí que a gente enxerga a gestão de redes, a gestão de pessoas. É daí que a gente começa a entender que a alucinação auditiva não é problema do sujeito da neurose ansiosa. Porque essa ansiedade está na histeria da psique, da mente, da demanda, da qual vem a demanda, o sintoma, a palavra, o discurso, do outro, do grande outro. Na demanda sua, na sua demanda. Você não é o que a sua voz diz ser para você aqui dentro. Isso é a caverna platônica. Agora vamos para a síntese. A síntese hegeliana como objetivo lacaniano do tempo analítico. A consciência relativa como um membro facultativo da felicidade. A cosmodinâmica do gozo fálico e o send-home. O real agora é que na pulsão analítica, desde a pulsão de morte para a pulsão de vida, da histérica, que não se compreende, nenhuma pessoa se compreende, até que seja compreendida por si mesma. Esse é o caminho da gnose, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e o autocontrole da contingencialidade do que é contido no conceito de absoluta consciência de si e atenção para com a racionalidade imediata, do resultado do capitalismo imediato, para com o pós. O que foi? Nada significa. Se a gente olhar para a realidade perante o trauma do real, é niilismo. E niilismo é uma negação
do nó brahmiano do sintoma, ou seja, uma falta de sentido. O sentido vem dos impulsos, que vem das emoções, que vem da histeria. A histeria é um tempo lógico, um discurso do tempo lógico do sujeito que vai camuflando toda a galma, a beleza do ser, do ser, para com o que é realmente real para o absoluto. E o absoluto é que o absoluto compreende a histérica. Desmistificando a histérica. A histérica não é a caixa. A histérica é a caixa que está dentro dos seus olhos, ou seja, o seu Akashic Records. O seu registro acástico é o que está dentro. A caixa é a histeria do gato de Schrödinger. E o gato de Schrödinger só vai te dizer o que é o neurótico ansioso quando o neurótico ansioso se posicionar no lugar de neurótico ansioso e a histérica obsessiva, a histérica fóbica, a histeria fóbica no lugar de histeria fóbica. E o neurótico fóbico no lugar de neurótico fóbico. Ou seja, o fenômeno, a fenomenologia só acontece quando você coloca as partes no organismo e não no corpo sem órgãos de Deleuze. Só coloca as partes, só vai tocar a música no piano quem tem um piano, ou seja, se não tem um piano, mas tem a ideia do piano, quer dizer que o piano começou a existir a partir da ideia do piano. E se aí você não tem um piano e você passa a entender, eu preciso de um piano, eu vou fazer um piano ou vou comprar, se existe um piano, vai existir um piano, aí existe o piano, aí você pega o piano e o que eu vou fazer com o piano? A intenção, o objetivo, o conceito. Entendeu bem? A essência precede a existência. Todos nós, capitalistas, somos neuróticos ansiosos. E toda fêmea, mulher, é a psique da akáshica. A akáshica é comum, é um arquétipo comum para qualquer coisa. E o neurótico ansioso difere do absoluto porque é XY. XY é diferente do que é comum. A histérica é comum. Sabe o que significa isso? A histeria, que é a pergunta do superego, o que queres? Que voi? Que vu? E o que vu da histérica está na moralidade do que é real. É o seu sintoma, ou sua demanda de sintoma só é o que é, mas não é o que você deseja ser, nem o que o outro deseja ser sobre o seu desejo de ser, mas sim a retilínea força de ser você. Você só faz algo porque existe o ser. E o ser só existe conquanto que haja uma lucidez intrínseca à falsa lucidez ou a falsa habilidade da lucidez para o comum que é ser você mesmo, original e autêntico de fábrica. E você só é original e autêntico de fábrica quando você percebe que nenhuma face é igual, nenhuma pessoa parecida é igual, as aparências enganam. Até o gozo da aparência engana. Nenhum sintoma é normal. Nenhum sintoma se aparece como aparência do sintoma que é abnormal. Há sintomas que são normais, como o sintoma da demanda psicótica obsessiva, ou seja, a paranoia. A paranoia só é entendida quando você dá um aval positivo. Só existe alucinação se existir conformidade relativa do ego, da ética relativa e de conformidade ao mesmo tempo, existindo em vários lados, ou seja, só é o que é. Só é o que é.
Agora vamos à conclusão. O void subjetivo interativo. Interativo. Diretriz da consciência de si, o novo sentido do sintoma. Ao sintoma. Se você tem um sintoma, você deve dar um novo